Boa noite, agora são 19 horas, terça-feira. Mais uma vez é um prazer encontrar os meus alunos que se encontram na sala Zoom para essa nossa Masterclass, assim como também os convidados no YouTube. Como é de costume, a gente vai começar falando a respeito das últimas notícias, das novidades, e logo depois a gente já vai começar a resolver problemas. Então, aqueles de vocês que ainda não pegaram papel e caneta, por favor, sintam-se à vontade para fazer isso agora, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Estamos na 23ª sessão, bens a Deus. Tivemos oportunidade de cobrir muitos conteúdos. Aqueles de vocês que tiverem interesse podem entrar no nosso canal no YouTube e ver as versões gravadas, pelo menos levemente editadas, né, da parte aberta de cada uma de todas essas sessões. E então é isso. Inicialmente, eu gostaria de apresentar para vocês a homepage do nosso futuro site. Na verdade, o site gmath.com.br, que vocês já estão acostumados, vai continuar existindo. Ele funciona, na minha opinião, bastante bem. Tem um feedback excelente por parte dos alunos que fazem os cursos online, ou seja, de aulas gravadas. Essa homepage que vocês estão vendo na tela, na verdade, é do novo site que vai ser exclusivo para o acesso das pessoas que fazem aulas comigo pelo Zoom, ou seja, live sessions, tá bom? Que agora está aumentando a procura, que é uma novidade. Vai ter, claro, como caracteriza o escritório, cursos preparatórios para a sessão quantitativa do GMAT, como é feito nas aulas gravadas, né, no curso online, no site usual. Também vai ter a partir de começo de fevereiro, mas em janeiro eu já vou dar aula de apresentação para a prova seletiva para o mestrado do ITA, a prova de matemática, e eventualmente para quem tiver interesse em SAT ou em IB, tanto nos níveis mais leves quanto nos níveis mais fortes, que inclusive caem em matemática universitária, eu também estou à disposição. Tá? Basta entrar em contato comigo, seja através aqui do contato, no novo site, que deve ser inaugurado na primeira semana de janeiro, ou seja, por enquanto, no site da gmath.com.br, que vocês já estão acostumados. Tá bom? Então, por enquanto, só um pequeno aviso. Em relação a essa prova do ITA que eu acabei de mencionar, a gente deve começar uma turma em fevereiro do ano que vem. Em janeiro, eu já vou fazer uma presentation class para apresentar a minha proposta, graças ao bom Deus, histórias de sucesso já associadas aos preparatórios que eu já dei para esse curso. E a partir de fevereiro, propriamente dito, a gente começa. Se tiver algum aluno que queira fazer o curso personalizado e queira começar antes, basta entrar em contato comigo, de novo, por enquanto, através do site gmath.com.br, ou se quiser me dar um direct no Instagram, no curso de Math, onde inclusive vocês podem sempre encontrar novidades, propagandas, promoções, avisos e além de muitos, mas muitos mesmo exercícios originais de alto nível, que eu mesmo, que sou o criador do método, que elaboro, com soluções detalhadas, ainda que sucintas, enfim, para aqueles que não conhecem, entrem no curso de Math no Instagram, é uma ótima experiência, uma coletânea excelente de problemas em constante ampliação. Eu costumo postar cerca de 3 ou 4 novos problemas, ou seja, problemas originais, por semana. Okay? E um último detalhe que eu gostaria de mencionar, para aqueles que eventualmente vão começar os seus processos de, digamos, de admissão, né, a MBAs no exterior, eu recomendo que vocês conheçam o MBA no exterior, no Instagram. É um canal desenvolvido pela Júlia e pela Mariana, são duas excelentes profissionais, elas trabalham como executivas em grandes empresas nos Estados Unidos, fazem um trabalho de aconselhamento super profissional e, além disso, elas oferecem posts, oferecem stories muito interessantes, com dados muito importantes. Enfim, se você está pensando em fazer um MBA, eu recomendo fortemente que você conheça o quanto antes o Instagram delas, porque é realmente muito variado, de um ótimo nível, elas são muito simpáticas, muito atenciosas, disponíveis, enfim, altamente recomendado, tá bom? E agora vamos começar com o primeiro problema,
Enquanto o problema estiver na tela e o timer estiver funcionando, eu vou ficar em silêncio em respeito ao tutano de vocês. Boa sorte, aproveitem os exercícios. Vamos lá. Ok. Bom, esse é um problema bastante interessante. Já respondendo uma pergunta, não suponho que fosse, digamos, uma questão adequada para a primeira questão no GMAT, porque, digamos, estatisticamente falando, espera-se que a primeira questão seja, digamos, acertada por cerca de 50%, né, dos candidatos que são submetidos àquele problema. E essa questão, na minha opinião, faria com que uma porcentagem menor de pessoas acertasse, né? Então é uma questão realmente mais difícil. É um bom começo para as nossas live sessions, porque a gente já está na 23ª, portanto a gente já não está mais começando com exercícios tão básicos, mas não seria adequada para uma primeira questão na prova oficial. Tá? Ela é difícil demais para uma primeira questão. Mas qual é o nosso objetivo, né? Nosso foco, naturalmente, é calcular o valor dessa expressão, e seguindo o método, seguindo a tríade vencedora, a gente tem que se preocupar com o foco, com os dados, no caso, propriedades envolvendo radicais, e também nas alternativas. Então, olhando para as alternativas, a gente descobre, claro, que o examinador espera uma resposta numérica, espera uma simplificação dessa expressão, né, em que os radicais desapareçam, não é? As raízes, então, o símbolo desapareça, e que fique numa dessas expressões que são, qualquer uma delas é consideravelmente mais simples do que o que foi dado, né? E isso que, na verdade, me motiva a falar a respeito de simplicidade. Por quê? Porque, pela minha experiência esmagadora, a maioria dos alunos que sabem resolver esse tipo de problema vão optar por racionalizar essa expressão. Em outras palavras, eles vão perceber que existe essa raiz de 2 mais raiz de 2 no denominador e vão querer, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por essa expressão aqui, né? Isso é possível, vai envolver uma quantidade razoávelzinha de contas. Depois disso, vocês vão perceber que vocês vão ficar com uma expressão que ainda não é imediatamente igual a raiz de 2 menos 1, ainda que dê para provar que ela é igual a raiz de 2 menos 1. E aí, raiz de 2 menos 1, vezes raiz de 2 mais 1, você vai ter um a menos b que multiplica a mais b, vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, que vai dar 2 menos 1, e que vai chegar na resposta correta. Essa é a forma clássica, é a forma, entre aspas, que as pessoas mecanicamente acabam fazendo. E elegância, muitas vezes, é você ter a maturidade para avaliar se você está tomando, digamos, uma decisão sábia, se você está escolhendo um caminho tão seguro e, eventualmente, com menos gasto de energia e menos gasto de tempo e menos propensão a erro. E aqui a minha sugestão não é fazer isso que eu acabei de sugerir, mas o contrário, é trazer essa expressão para dentro de um radical, digamos, único, e aí poder conversar com a de cima, antes de tentar avaliar o que acontece com a de baixo. Então percebam
que esse fator aqui pode ser expresso como a raiz dele ao quadrado. Isso, a rigor, é módulo de raiz de 2 mais 1, só que raiz de 2 mais 1 é positivo, portanto, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Portanto, realmente, essa igualdade é verdadeira. Se você fizer aqui o a mais b ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais o duplo produto, mais o quadrado do segundo, você chega nessa expressão. E, portanto, uma vez que você está com um radical único aqui dentro, que é esse daqui, você pode multiplicar por esse radical aqui presente no numerador, juntando esses dois fatores, ou seja, 3 mais 2 raiz de 2 e 2 menos raiz de 2. Isso os dois vistos como fatores. Né? Justificativas em relação às quais você possa fazer isso, claro que são dadas no nosso preparatório, né, que prima por todos esses cuidados. Fazendo aqui a distributiva é bastante fácil, ajuntando os termos comuns, né, do mesmo tipo, você chega nessa expressão e, portanto, como esse numerador nada mais é do que raiz de 2 mais raiz de 2, raiz de 2 mais raiz de 2, embaixo é a mesma coisa, realmente a gente fica com 1, e eu deixo bem claro que aqui não está uma solução, entre aspas, resumida, porque esses 3 pontinhos, na verdade, podem naturalmente serem feitos de cabeça, nos dois casos. Aqui está uma solução completa, e que é elegante também pelo fato de não só ser, digamos, administrada de forma segura em todas as etapas, como também porque ela é bastante curta, bastante natural e, portanto, bastante recomendável, ainda que a esmagadora maioria dos candidatos não estejam acostumados a, entre aspas, transformar uma expressão mais simples numa levemente mais complicada, ainda que nesse caso, por causa da possibilidade de fazer esse produto e depois a divisão antevendo que a gente vai ficar com uma resposta final muito simples, provavelmente seria a solução profissional, a solução que a gente recomenda. Tá bem? É isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos a um segundo problema. Jóia. Bem, esse problema também foi eu que criei, um problema já de um nível mais alto, naturalmente é um data sufficiency, em que eu forneço, né, um triângulo ABD, um triângulo grande, pergunto qual o valor desse ângulo X, todas as medidas aqui estão em graus, eu faço questão de frisar, como é de praxe no GMAT, que a figura não está em escala, mesmo porque dificilmente, né, a gente acreditaria que esse ângulo seria maior do que esse. Ou seja, tomem cuidado, não confiem na figura, só usem ela como um orientador. Essa é a conduta básica, importante e fundamental dentro do todo o GMAT, né, da seção quantitativa. E a gente quer saber se é possível determinar de forma única esse ângulo, sabendo inicialmente que o triângulo grande é isósceles, ou seja, que AB é igual a AD,
e depois, inicialmente em separado, sabendo que esse triângulo aqui é isósceles, no caso com base CE. Em outras palavras, o AC sendo igual ao AE. Certo? Então, vamos conduzir aí de acordo com o método. Para aqueles de vocês que não estão acostumados, eu vou dar um apanhado rápido. Obviamente, tudo isso é discutido profundamente no curso, e eu já antecipadamente aviso que essa abordagem, que é bastante incomum em relação a preparatórios internacionalmente falando, ela é especialmente importante para alunos que almejam notas diferenciadas no quantitativo do DMAT, porque se você quer ir extraordinariamente bem, você não pode cair em ciladas de intuição. E a maioria das questões de data sufficiency mais elementares não precisam de rigor algum para que vocês cheguem com segurança na resposta correta. Isso deixa de ser verdade à medida que os exercícios vão aumentando em complexidade. Tá? Em particular, o comentário que eu fiz no Instagram se associa ao fato de que tem muitos alunos, muitos candidatos, que preferem abrir mão do teorema do ângulo externo, dando a entender de que ele é uma consequência imediata de que a soma dos ângulos internos é 180 e, portanto, não vale a pena saber um resultado a mais. E esse exercício, modéstia à parte, me parece ser um excelente exemplo para mostrar como isso é falso. Em outras palavras, você reconhecer ângulos externos é importante por si próprio. Fazer a conta por dentro não é só menos objetivo, como é algo que eventualmente vai te inviabilizar uma visão mais profunda do que acontece em termos de geometria. E, portanto, tudo acaba ficando mais difícil em exercícios de alto nível. Eu sei que esse discurso não é compartilhado por colegas do Brasil e do mundo inteiro. Eu respeito opiniões diferentes. A única coisa que eu digo é que se você ficar usando que a soma de ângulos internos em cada um dos triângulos que a gente vai tratar aqui é 180, você provavelmente vai ficar muito de olho em árvores e vai perder a visão da floresta. Em problemas de alto nível, você tem que administrar as duas coisas. Obviamente, isso é só uma opinião pessoal. Obviamente, eu tenho argumentos, eu tenho exemplos que defendem o que eu acredito, mas eu confesso, e não quero ser um pouco deselegante, mas eu serei, eu não estou muito preocupado com o que estão, digamos, acreditando aqueles que vão entrar na arena junto com os meus alunos. Estou preocupado em fazer os meus alunos entenderem as nossas ferramentas, porque best by test, né, como dizia o grande enxadrista Bob Fischer, né, pela minha experiência, os argumentos mais fortes do método são extraordinariamente úteis exatamente quando as questões vão ficando mais difíceis, tá bom? Mas vamos ao problema. Sabendo inicialmente que esses dois lados aqui têm o mesmo comprimento, mantendo 62 e 55 graus, né, todos os ângulos são iguais, são dados, desculpe, em graus, eu posso, por exemplo, fazer esse segmento para cá ou fazer esse segmento para cima. Né, todo o resto foi conservado no primeiro statement e no pré-statement, que está na figura, e, obviamente, esse ângulo aqui, digamos, não tem por que ser igual a esse, mesmo porque esse nos parece levemente agudo, né, próximo de 90 graus para baixo, e esse já parece obtuso. Portanto, por construção, eu consegui, com 3 exemplos gráficos, eu consegui bifurcações geométricas, correto? Em relação ao segundo statement, eu sei que esse triângulo é isósceles. Então, aqui eu fiz como anotação usual do método a ponta seca, abrindo o compasso de forma a garantir que esse segmento tem o mesmo tamanho que esse segmento tem o mesmo tamanho que esse. Claro que eu peguei triângulos grandes de formatos bem distintos, respeitando essa parte aqui da esquerda igual nos dois casos, porque isso é restrição pré-statement. Né? E nesse caso eu consegui um x1 que também, evidentemente, não tem exatamente o mesmo valor, não é igual ao x2, garantindo de novo uma bifurcação geométrica. Portanto, com todo o rigor, a gente garantiu que cada um dos statements é insuficiente. Agora, podendo usar todas as informações da figura, e mais o fato de que o triângulo grande e esse triângulo são isósceles, eu tenho essa configuração, que eu fiz questão de desenhar fora de escala, para poder pensar racionalmente e não ser levado a tirar conclusões por figuras que teriam aparência de fornecer propriedades, tá certo? Então, em particular, por exemplo, esse ângulo vermelho X, ele é externo a esse triângulo de baixo, e, portanto, ele vale C mais D.
x é igual a c mais d. E eu sei que d vale 55, está aqui, porque o triângulo grande, pelo primeiro statement, é isósceles de base BD. Além disso, eu sei também que esse ângulo aqui, que é x, porque esse triângulo é isósceles de base CE, mais esse ângulo C, constitui o ângulo externo ao triângulo ABC. Portanto, ele vale 62 mais 55. E uma vez que eu percebi essas duas igualdades, eu percebi que eu poderia somar essas equações de forma que 2x mais c é igual a 55 vezes 2, mais c mais 62. Portanto, o mesmo c é cancelado em ambos lados da igualdade, né, subtraindo c dos dois lados, e, portanto, eu acabei de descobrir um valor numérico para 2x único, garantindo também, claro, a unicidade do valor de x, e, portanto, a resposta correta é C, com todo o rigor em relação à insuficiência de cada um dos statements em separado, em relação à suficiência, ou seja, em relação à unicidade da resposta, em relação aos dois statements em conjunto. Espero que vocês tenham gostado, realmente é um problema, modéstia à parte, mais fino, né, exige uma maturidade maior. A maioria dos candidatos não vai, digamos, estudar problemas dessa natureza, não vai ter nem a exposição a eles, e muitas vezes não vai ter nem a paciência e nem a segurança para entender todos os argumentos. Infelizmente, ou felizmente, a prova é adaptativa. Aqueles que fizerem uma preparação diferenciada vão continuar confortáveis quando muitos ou quase a totalidade de seus concorrentes já não tiver, digamos, mais condições de reagir de forma inteligente, né, aos problemas que forem apresentados. Tá bem? E agora vamos a um problema um pouquinho mais difícil. Pessoal do Zoom, por favor, aguarda um pouco, que depois que a gente terminar a sessão aberta, eu vou tirar dúvidas de vocês, a gente vai falar a respeito dos estudos, de como está indo o progresso de vocês, desempenhos simulados, enfim. Nosso coaching começa aproximadamente às 7h30, 7h40. Por favor, aguardem um pouco, tá bem? Joia. Bom, esse problema, como eu mencionei, realmente já é um pouco mais exigente, também é de minha autoria, um pouco só da experiência que eu tenho com esses tipos de problemas com os meus alunos, né, bens a Deus, há pouco mais aí de 21 anos. Normalmente os alunos têm uma tendência a querer fazer ballparking, que é fazer aproximações, né? O problema em exercícios de alto nível é que às vezes o examinador bloqueia essa opção.
Aqui no caso, no certo sentido, eu bloqueei, porque é muito difícil vocês conseguirem descartar várias dessas alternativas frente às outras, porque todas elas, por exemplo, são números reais pouco menores do que 1, né? E é muito difícil imaginar, digamos, uma majoração ou uma minoração a essa soma que inviabilize algumas dessas alternativas, quem dirá deixar, digamos, uma única como potencial sobrevivente, né? Então, não acho que essa seja a forma mais adequada para tentar atacar esse problema. Na verdade, usando o nosso método, sem aproximação, vamos procurar uma resposta exata entre as alternativas. A primeira coisa que eu faço, claro, é enaltecer o foco. E não esqueçam que dentro da tríade a gente também precisa levar em conta os dados do problema, em particular, nesse caso, propriedades de fatorial. Em particular, não é muito difícil o aluno desconfiar que ele vai ter que lidar com uma soma de expressões do tipo n dividido por n mais 1 fatorial, né? Todas essas parcelas são dadas por um inteiro positivo sobre o seguinte fatorial. Então, n sobre o seguinte fatorial. Então, essa é, digamos, a parcela geral, o termo geral, digamos, dessa soma finita que a gente procura. Então, claro, vale a pena pensar em propriedades de fatorial associados a isso. Mais ainda, se orientando pelas alternativas, que é outra das sugestões, digamos, que o método desenvolve com você durante todo o preparatório, é bastante natural que você espere, digamos, tentar criar coisas que envolvam, talvez, um numerador igual a 1, por causa das alternativas. E aí, com essas duas ideias em mente, ou seja, pensar no termo geral e pensar em frações com numerador 1, talvez não seja tão difícil, depois de, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, sendo, digamos, bastante realista, talvez não menos tempo do que isso, imaginar que talvez essa expressão seja vencedora. Por quê? Porque se você pegar a expressão do seu interesse e você somar com 1 sobre o mesmo denominador fatorial, claro que isso é n mais 1 dividido pelo próprio n mais 1 fatorial, e claro que esse denominador nada mais é do que n mais 1 que multiplica o n fatorial. E, portanto, n mais 1 cancela com n mais 1 de cima, obtendo esse resultado. E aqui, claro, a gente vai deixar o termo geral isolado e descobrir que, na verdade, ele pode ser expresso como uma diferença de frações, né, com numeradores unitários e denominadores nesse formato. E aqui um aluno já com mais maturidade já antevê a chamada soma telescópica, ou série telescópica. Por quê? Porque, como vai ficar evidente agora, o fato de você fazer uma subtração, digamos, de um fatorial acima, vai permitir com que você crie uma estrutura bastante recorrente em matemática, que eu tentei explicitar gramaticamente da seguinte maneira. Olha, se n for igual a 1, substituindo aqui, a gente fica com essa igualdade. Se n é igual a 2, substituindo aqui, a gente fica com essa. N igual a 3, etc. E eu fui até n igual a 9 por causa do meu foco. Eu percebi que a última parcela que eu teria seria 9 sobre 10 fatorial. E, portanto, eu escrevi a diferença que gera essa parcela. Portanto, do lado direito, claro, eu tenho todas as parcelas que me interessam, e agora vem o fenômeno que, como eu mencionei, é característico de expressões dessa natureza, em que, por exemplo, o menos meio aparece aqui como mais meio, o menos 1/6 aparece aqui como mais 1/6, o menos 1/24 aparece como mais 1/24, e assim sucessivamente, até, né, que a última parcela aqui dessa diferença é cancelada com a primeira seguinte, sobrando naturalmente apenas 1 sobre 1, né, menos 1 sobre 10 fatorial. E não por acaso, isso é exatamente o que a gente procurava e, portanto, a resposta que a gente queria. Eu considero, claro, um exercício mais elaborado. Essas ideias não são tão imediatas. Para ser bem honesto com vocês, que é uma das minhas características, né? Eu acho bastante improvável que boa parte dos candidatos no GMAT tenham exposição a ideias como essa, a um método que os oriente para conseguirem, de uma forma, digamos, razoavelmente natural, criar uma solução dessa natureza. E essa talvez seja, com todo respeito e transparência,
a maior propaganda que eu posso fazer aos meus preparatórios, né? Seja na versão online, seja na versão lives, que é exatamente o desenvolvimento dessa maturidade, dessa capacidade de enxergar os conteúdos de uma maneira profissional, de uma maneira assim mais madura, que permita a vocês terem liberdade e flexibilidade de usar os conteúdos, digamos, da maneira flexível que o exame de vocês exige dentro do contexto da pressão e do timing da prova. Tá bom? Isso vale tanto para o GMAT, quanto para o seletiva do ITA, que também é uma forma de GMAT, como naturalmente para os exames ingleses, como eu mencionei, o IB, o SAT também, para os Estados Unidos, enfim, é isso. Queria agradecer a presença dos meus convidados no YouTube. Espero que vocês façam um excelente Réveillon junto com os seus. Espero que vocês estejam com saúde. O pessoal do Zoom, por favor, me aguarda para a nossa sessão agora de coaching, de aconselhamento, de dúvidas e etc. E espero que vocês do YouTube possam estar presentes novamente na terça-feira que vem, se Deus quiser. Tá bem? Uma boa passagem de ano a todos. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco através do site gmath.com.br. Eu fico à disposição de vocês. Tudo de bom. Muito obrigado pela presença de vocês.